Quando nós começamos a disciplina, estudamos um pouquinho dos processos da história da psiquiatria e do movimento que gerou o Portas Abertas para a Liberdade, que é através da reforma psiquiátrica, que reformularam os novos modelos assistenciais em saúde mental, abolindo os manicômios e trazendo para a população que possui um transtorno mental mais qualidade de vida e garantia dos direitos à cidadania. Isso inclui um método terapêutico que promove o bem-estar, como a gente acordou durante toda a disciplina, e entendeu que as pessoas com transtornos mentais merecem um cuidado humanizado. E nós faremos parte da equipe que vai promover esse tipo de cuidado a elas. Mas isso não significa que as pessoas deixaram de ter episódios de surto. Então, dentro da lei que reformula os modelos de assistência, também existem descrição das condutas de atuação multidisciplinar em casos de emergência psiquiátrica. E é o que a gente vai falar agora, que faz referência à nossa última aula, que trata a conduta do técnico de enfermagem dentro de um quadro de emergência psiquiátrica, que geralmente são situações em que o técnico de enfermagem acompanha dentro de uma unidade de emergência, que pode ocorrer em qualquer hospital geral, regional, seja ele qual for, que tenha unidade de emergência. Em cidades maiores, tem também os prontos-socorros psiquiátricos, unidades de emergências psiquiátricas, que acolhem esses pacientes para a estabilização do quadro de surto, mantendo o internado sobre terapias intensivas durante um curto período de tempo, que é necessário para que ele volte ao equilíbrio, que ele volte a ter condições de ser proativo no seu tratamento de uma forma independente. Essas internações duram um período de 15 dias até 45 dias, 60 dias, no máximo 90 dias, conforme a necessidade de cada paciente, de cada quadro psicótico. Essa condição implica na obrigatoriedade de todo profissional conhecer como deve conduzir em um caso de emergência psiquiátrica, uma vez que a realidade de muitos técnicos de enfermagem, enfermeiro, está dentro de uma unidade hospitalar. E o que é um quadro de emergência psiquiátrica? Bom, a gente já sabe que envolve surtos relacionados a transtornos mentais, mas o conceito em si diz respeito ao seguinte: é qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe risco eminente de morte ou injúria grave para o paciente ou para outros que estão em sua volta, necessitando de uma intervenção imediata e em caráter de urgência, onde o paciente esteja apresentando o quadro de surto, né? Geralmente a pessoa está com quadro de alucinações, delírios, se sentindo perseguida, os delírios persecutórios que nós aprendemos lá em alterações da consciência, que necessita de uma intervenção imediata, ou tentativa de suicídio, ou tentativa de homicídio, descontrole, no maior dos sentidos, né? Em todos os sentidos, na verdade, que envolva esse acometimento de surto. A pessoa sai correndo, a pessoa sai gritando, enfim, diversas situações envolvem um quadro de surto. E algumas pessoas têm um surto, inclusive até para menos do que desse aumento de sintomas, se isolando, negando comer e causando fraquezas e outros adoecimentos que também estão relacionados a um quadro de sintomático, onde a pessoa ela possa estar representando algo grave para si mesmo, inclusive de acometimento físico.
Quais são as causas das emergências psiquiátricas? A gente volta lá para o contexto em que quais são as causas dos transtornos mentais. Por quê? Porque tudo está gerenciado pelo que ocorre no ambiente, nos fatores ambientais. Eu sempre faço essa referência de que, inclusive, nós estamos predispostos a ter um episódio de surto. Dependendo do gerenciamento de atividades, da preocupação excessiva que estamos tendo, né, que gerenciar, da sobrecarga emocional, afetiva, de problemas, que faz com que a gente tenha um elevado nível de estresse. O acúmulo disso tudo pode gerar sinais e sintomas psiquiátricos em qualquer um de nós, que pode nos levar a um surto, assim como também leva as pessoas que passam por isso. Pode ser que a pessoa tenha um episódio de surto uma vez na vida e nunca mais tenha. Pode ser que o transtorno mental esteve em um nível agravado, que a pessoa tenha resistência à terapia medicamentosa ou algo do tipo, que tenha muitos surtos ao longo da vida. Mas o que importa para a gente saber é que as principais causas estão em alto nível de estresse, histórico de transtornos mentais na família, abuso de álcool ou drogas, ou situações extremamente estressoras, como separações, conflitos familiares, conflitos sociais, que envolvem os fatores ambientais que nós já comentamos bastante. Como eu falei também, né, existem situações em que envolve um quadro ansioso, uma crise ansiosa, que pode ocorrer também um episódio de surto voltado para esse contexto, onde a pessoa apresenta vários sinais físicos, somatizando todos eles, né? Quando na verdade tudo está relacionado ao estresse emocional que ela está vivenciando. No geral, para que se entenda, a equipe de enfermagem ela vai dar apoio no processo de avaliação. Lembra do método de avaliação em psiquiatria, que estão voltados para uma boa anamnese, entrevista? No caso do surto psicótico, nem sempre o paciente ele vai conseguir falar exatamente o que ele está sentindo, mas você vai conseguir perceber pela forma que ele está se comportando, ou pelos sons que ele está emitindo ou tentando falar. Além desse tipo de observação, que envolve a entrevista e a observação do comportamento, você vai ver que a maioria dessas pessoas elas estão agitadas, estão com agitação psicomotora, né? Não param quietas, muitas delas estão agressivas, até porque quando envolve um surto, tem a oportunidade da maioria delas estar se sentindo perseguida, achar que as pessoas estão tramando contra ela ou querem fazer algum mal. Então elas agem como se estivessem se defendendo. Isso nos leva a um outro tipo de conduta que deve ser prescrito pelo médico, deve ser avaliado pelo médico a necessidade, ou pelo acolhedor, que muitas das vezes é um enfermeiro, em que a pessoa ela necessite de contenção. O que é a contenção? O próprio nome ele já sugere, é uma contenção, tensiona algo, segura algo, detém algo. E as contenções, elas são manuseadas pela equipe de enfermagem. Elas podem ser química, física ou mecânica. E eu vou explicar em minúcia cada uma delas, até porque vocês precisam ter aptidão para atuar nelas.